Olá, que bom estar com você mais este dia para compartilhar com você algo que Deus sempre trabalha em nossas vidas. Eu quero ler com você um texto de Atos, capítulo 16, versículo 25, quando fala do episódio em que Paulo e Silas foram presos. E lá naquela prisão, o versículo fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam o que eles cantavam. Tédio. Este é o assunto e a condição de muitas pessoas em dias como hoje. Sentimento de solidão, sentimento de inutilidade, sentimentos que vêm para cima da gente quando não temos muito o que pensar, o que fazer e as possibilidades se tornam mais reduzidas. Então a gente é combalido por um sentimento ruim de insatisfação. Então vem o tédio. Tempos como esse, onde que você não pode sair muito, que você não pode se socializar com muitas pessoas, participar de um encontro, de uma festa, de um almoço em família às vezes, e até mesmo na sua existência, o que fazer? Quero que você perceba aqui que o tédio, ele se torna produtivo quando você tem aquela necessidade de reação. Muitos filósofos do passado, como Kierkegaard, Heidegger, Schopenhauer, ainda Sêneca no primeiro século, eles foram pessoas muito entediadas, mas durante esse tempo do tédio, eles transformaram isso em energia o suficiente para produzir textos e pensamentos que nós usamos até hoje. Quando você estuda filosofia, quando você aplica a filosofia na vida, tantas coisas que foram esclarecidas por homens como esses. Tédio, medo e essas sensações, elas são feitas para que a gente tenha reações positivas. Sejam criativos, sejam pessoas proativas e que não fique pensando e mergulhado só nisso, mas que fiquem e se tornem pessoas que usam esse tempo e essa situação para produzir. Esta foi a atitude de Paulo, o apóstolo, que por muito tempo ficou preso. Ele não se deixou entregar, e a Bíblia aqui fala que ele teve reações que foram produtivas para o Evangelho. Não deixe esse tipo de coisas tomar conta de você. Realmente ficar parado, sem fazer nada, ficar angustiado com esse tempo, não é fácil. Pesquisas sugeriram que um grupo de pessoas fechados num lugar, sem nada para fazer, elas se deram mal. Nessas pesquisas, 67% dos homens e 25% das mulheres preferiam colocar o dedo em aparelhos que dão choque elétrico do que ficar entregue sem nada a fazer. É sinal que o ser humano não mesmo foi feito para ficar parado sem ter com o que se movimentar, com o que fazer. Mas podemos tirar grande proveito nisso, em tempos como hoje. Mas o ponto central do que eu quero dizer a vocês se lembram do texto que nós lemos de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e lá na prisão eles achavam o que fazer. Se você for ler comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo, quando escreve uma carta aos filipenses, dizia assim: que ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que
toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, que passou mais ou menos de 5 a 6 anos preso, não tinha o luxo de se entregar ao tédio. O tédio, para os homens de Deus daquele tempo, serviram para que eles conhecessem mais a Cristo e fizessem com que os outros também conhecessem a Cristo. Momento de prisão, momento de aparente derrota, não foram suficientes para fazer com que aqueles homens de Deus se entregassem ao sentimento de tristeza, sentimento de vazio, de depressão, de angústia, mas aquele tempo de privação, assim como nós vivemos hoje muito tempo de privação, hoje nem tanto mais, mas serviram para que eles progredissem. E você? Como tem lidado com o tédio, como tem lidado com a tristeza, com as notícias ruins? Você tem se entregado a um vazio existencial? Tem se entregado à tristeza? Quero incentivar você para que peça ao Espírito Santo de Deus que te abençoe, que faça do momento de provação, de tribulação, de tédio, que faça com que você busque conhecer a si mesmo melhor e conhecer a Jesus Cristo, e que Ele possa ser a sua vida, e que esses momentos possam te levar à criatividade, de maneira que você possa conhecer mais a Palavra de Deus, mais a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, a servir as pessoas com o conhecimento que Ele te dá e a fazer da sua vida uma vida útil. Stanley Jones dizia que muitas vezes os momentos de tédio, tristeza, são momentos de egoísmo, momento de falta de fé que as pessoas se entregam, e isso não pode acontecer, porque muitas vezes é assim mesmo. Ficamos tão imersos em nós mesmos, pensando em nossas próprias situações, próprios problemas, próprias dificuldades, e mergulhamos nela, e isso é falta de fé, e isto é um momento que nós não podemos fazer, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos dá criatividade, e Ele quer fazer a sua vida e minha vida com significado. Então, aproveite, faça do momento de paradeira, momento de tristeza, de aparente isolamento, faça disso um tempo em que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Faça como o apóstolo Paulo, que mesmo na prisão, nas piores circunstâncias que ele vivia, ele fez daquele lugar um lugar de home office, onde tudo colaboraria para que muitos à sua volta conhecessem a Jesus Cristo e a força do seu poder. Não dê lugar ao tédio, mas dê lugar ao Espírito Santo trabalhar na sua vida. Este é o ponto central da Palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e use você para a sua glória.